Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao canal Fenômeno, Ufologia, Ciência e Mistérios. Hoje nós estamos apresentando um caso muito interessante ocorrido lá no Ceará. Um caso que resultou em efeitos fisiológicos severos e afetaram para sempre a vida da pessoa que teve a experiência ufológica. Esse é o caso que você vai conhecer no programa de hoje, o chamado Caso Barroso. Mas obviamente, antes de conhecer este caso, você que não é inscrito aqui no canal, aproveita, clique no botãozinho aqui para se inscrever aqui no canal e ficar sempre antenado com tudo que ocorre na ufologia brasileira e mundial, além de informações na área de ciência e mistérios. Aproveita, se torne um membro, escolha um plano de adesão e assim você ajuda este canal sempre a crescer, melhorando a sua qualidade e a sua produtividade. Já deixa seu likezinho aí no vídeo também, isso ajuda muito a gente, e compartilhe nas redes sociais. Leve essa informação nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, X, Facebook, enfim, nas redes sociais que você participa. E nós agradecemos muito. E agora então, sem maiores enrolações, vamos conhecer este fantástico caso ocorrido lá no Ceará. Na madrugada de 3 de abril de 1976, ocorreu um dos mais impressionantes casos da ufologia brasileira, e quem sabe até mesmo da mundial. Nesta data, vários moradores da cidade de Quixadá, no Ceará, testemunharam as evoluções de um objeto voador não identificado sobre a cidade. Para uma das testemunhas, o caso significou muito mais do que um simples avistamento, tão corriqueiro na região. Representou uma mudança radical na vida de um senhor que tinha uma saúde de ferro antes do contato e que após o contato, pouco a pouco, apresentou os sintomas de algum tipo de síndrome ou doença desconhecida da medicina terrestre. Os eventos daquele dia começaram por volta das 4h30 da manhã, quando atiradores de um tiro de guerra encontravam-se em uma sessão de educação física ao ar livre. Todos observaram pasmos o surgimento de um grande objeto voador em forma de disco que deslizava a poucos metros de altitude, emitindo luz intensa e totalmente silencioso. Os militares pensaram tratar-se de algum tipo de aparelho lançado pela barreira do inferno, ou mesmo aparelhos governamentais lançados para realizar pesquisas na região. Neste mesmo horário, em outro ponto da cidade, um senhor chamado Luiz Barroso Fernandes preparava-se para ir ao sítio, situado a alguns quilômetros da cidade. Ele atrelou a charrete e despediu-se da sua esposa, e seguiu viagem, ainda na escuridão da madrugada. Após percorrer um trecho de poucos quilômetros, Barroso ouviu um zumbido semelhante a um enxame de abelhas. Ele olhou para trás e não viu nada, e então resolveu continuar sua viagem. Repentinamente, um objeto voador, de aproximadamente 3 metros de diâmetro, posicionou-se acima dele. Assustado, Barroso puxou as rédeas e parou para observar o estranho aparelho, que descia lentamente a uns 30 metros de distância. Neste momento, o animal andou para trás, aparentemente assustado com a presença do objeto. Repentinamente, o aparelho emitiu um facho de luz, que atingiu o animal e seu dono, que imediatamente ficaram paralisados. Do aparelho abriu-se uma porta por onde saíram 2 pequenos seres. Um deles segurava um objeto semelhante a uma lanterna, com a qual apontou e disparou um feixe de luz que atingiu Luiz Barroso no rosto. Com isso, imediatamente Luiz Barroso perdeu a consciência. Ao voltar a si, ele percebeu que estava distante do local onde havia parado a charrete. Ele sentia-se tonto, trêmulo e com ardor no rosto. Sentia também dificuldades respiratórias e intensa dor de cabeça. Como já falei, eu seguia na minha charrete quando alguma coisa luminosa passou por cima de nós e parou na frente, descendo no asfalto. Parecia ser apenas uma luz, mas depois que se apagou era algo como uma roda grande de trator ou como uma tartaruga mal acabada, cor de alumínio e silenciosa. Recebemos uma luz e ficamos totalmente parados, sem poder se movimentar, o animal e eu, claro. Abriu-se uma espécie de portinhola e apareceram 2 seres de baixa estatura.
Eram pessoas normais, embora com roupas esquisitas e uma espécie de lanterna na mão. Um deles clareou para nós e eu perdi os sentidos. Jogou outra luz no meu rosto. Era ofuscante e muito incômoda. Parecia que entrava na minha cabeça. Senti uma dor no fundo dos olhos. O lado esquerdo de seu corpo encontrava-se avermelhado, além de sentir uma dificuldade em realizar movimentos para colocar a charrete em movimento. Pouco depois, um vaqueiro passou pela região e percebeu que Luiz Barroso não estava bem e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele pediu que o vaqueiro o levasse para casa, onde ao chegar narrou sua estranha experiência. Ainda sentindo-se mal em decorrência do contato, ele pediu à sua esposa que o levasse para ser examinado pelo Dr. Antônio Moreira Magalhães, um dos mais conhecidos médicos da cidade. Quando fui encontrado pelo vaqueiro, estava aéreo e não sabia que local era aquele. Meus olhos ardiam, sentia dores esquisitas e tremia. Um calor muito grande se apoderou de mim. Tive medo. Pensei que ia morrer naquela estrada e sem ver minha família. Ele ouviu atentamente o relato de Luiz Barroso, e embora não acreditasse em discos voadores na época, considerou que algo muito sério deve ter ocorrido ao sitiante, pois esse tinha elevada credibilidade na cidade. Ele registrou todas as informações no prontuário de atendimento e receitou-lhe um antialérgico, um calmante e repouso absoluto. Ao voltar para casa, Barroso continuou sentindo-se mal, com dores constantes pelo corpo. Seus olhos ardiam muito, e o lado esquerdo de seu corpo continuava avermelhado. Seu relato espalhou-se pela cidade, e várias pessoas foram à casa da testemunha para ouvir a sua história em primeira mão. Trata-se realmente de algo fora do comum. No início eu não aceitava a versão do paciente. A história era fantástica demais para ser aceita de imediato, e embora soubesse que não se tratava de um homem de criar fantasias, eu fiquei à espera de mais informações. Eu estava em meu consultório quando a família o trouxe para uma consulta. Ele estava nervoso, tinha o lado esquerdo do corpo vermelho e edematoso. Parecia uma alergia. Os olhos estavam ejetados, mas contou a história normalmente como já falei anteriormente. O Barroso sempre foi um homem de bem, não costumava mentir e sua doença fugia de qualquer tratamento que conheço. O caso era estranhíssimo. Não só ele tinha sido agredido, se é que o termo está correto, como 2 ou 3 pessoas estiveram no hospital contando histórias parecidas. Então por que negar a verdade? Além do mais, sou obrigado a fazer constar no prontuário ou ficha do paciente todos os detalhes relevantes para o seu tratamento, para que assim meus colegas possam chegar a uma conclusão certa. Nos primeiros dias, além da amnésia, seus reflexos acabaram. Apresentava dormência dos membros, olhos entumecidos, e havia um vermelhidão no corpo. Sentia dificuldades respiratórias, os cabelos ficaram grisalhos rapidamente e ficou impotente, sem falarmos na retenção de líquidos no organismo e uma série de problemas impossíveis de se encontrar no caso de uma única doença. É algo fora do comum. Entretanto, sua pele parece rejuvenescer, está sem rugas, clara, transparente, pele de jovem mesmo. O mais impressionante é que neste calor insuportável, sempre deitado, ele não gripa ou apresenta outra doença qualquer. Seus músculos são rígidos, embora a pele dos membros superiores esteja escamosa. Ele goza, podemos assim dizer, de perfeita saúde, excluindo, é claro, o caso do comprometimento cerebral. De alguma forma, as histórias sobre seu avistamento chegaram à capital do estado, Fortaleza, onde emissoras de rádio e jornais locais divulgaram o episódio. Com isso, ufólogos do Centro de Pesquisas Ufológicas de Fortaleza seguiram para a cidade a fim de averiguar o fato. Os pesquisadores encontraram Luiz Barroso preocupado, que tentava esquivar-se de entrevistas e de fotografias, pedindo a todos que esquecessem o seu caso. Mesmo visivelmente incomodados com a situação, a família de Barroso atendia a todos os curiosos com educação e respeito. Embora reticente, Barroso concedeu uma entrevista aos ufólogos. Após algum tempo, a história esfriou na cidade e foi deixada de lado. Entretanto, a vida de Luiz Barroso nunca mais seria a mesma. Poucos dias após o contato, seus cabelos ficaram grisalhos. Ele apresentou um quadro de impotência e, em alguns momentos, estava alheio ao ambiente que o cercava. Ele sentia muita indisposição e lapsos de memória, causando apreensão em sua família. Com o tempo, ele foi se esquecendo também dos nomes dos familiares e amigos mais próximos, até que finalmente passou a fazer suas necessidades fisiológicas na cama,
além de perder o controle da coordenação motora, sofrendo várias quedas sobre os móveis da casa. Diante disso, eles levaram Barroso para uma consulta com o Dr. Magalhães. Ele o atendeu e tentou tratar Barroso, mas em vão. Nos dias seguintes, os sintomas se intensificaram, surpreendendo o experiente médico que encaminhou o paciente para a capital, Fortaleza, onde poderia ser melhor atendido. Na ficha de encaminhamento no prontuário do INPS, ele incluiu o relato de Luiz Barroso, inclusive citando textualmente que ele fora sequestrado por um disco voador. Em Fortaleza, ele foi atendido pelos médicos José Pellegrino Alves e Glaubo Lobo, com formação em neurologia e psiquiatria. Diante do prontuário, criticaram o conteúdo envolvendo o relato de Luiz Barroso e o posicionamento do médico por ter acreditado na história e atribuíram o fato a um problema psíquico comum. No período em que se seguiu, os médicos não conseguiram um diagnóstico claro e preciso e o encaminharam de volta a Quixadá, sem poder resolver seu problema. Apenas receitaram que ele ficasse afastado do trabalho. Com a crescente piora de Barroso, os familiares decidiram interná-lo em um hospital psiquiátrico de Fortaleza, localizado na Avenida Bezerra de Menezes, no bairro São Geraldo, onde foi atendido por 16 médicos especializados, que igualmente não conseguiram realizar um diagnóstico preciso. Todo esse processo foi acompanhado pelos ufólogos do Centro de Pesquisas Ufológicas. Os pesquisadores acompanharam o drama da família e o agravamento do quadro clínico de Luiz Barroso. Os ufólogos do centro entrevistaram pessoas ligadas ao caso e tentaram providenciar uma hipnose regressiva. Na época, havia 2 pessoas que poderiam realizar o procedimento. Um padre jesuíta que recusou-se a fazer hipnose em uma pessoa que teve contatos com discos voadores e um dentista que pediu um alto preço com o qual o centro não podia pagar. Sendo assim, não houve hipnose regressiva em Luiz Barroso. O Dr. Magalhães também passou a acompanhar a saúde de Luiz Barroso Fernandes, prestando toda a ajuda possível no âmbito da medicina, de acordo com suas condições. Assim, ele pôde verificar o agravamento do quadro com o acúmulo de água no organismo do paciente, o surgimento de edemas, a piora no lapso de memória e uma crescente perda na habilidade locomotora. Novas tentativas de esclarecer ou diagnosticar sua estranha doença foram realizadas sem que se chegasse a uma conclusão. Foram realizados exames, como eletroencefalogramas, exames de urina, glicose, colesterol, entre outras análises clínicas que comprovaram que a saúde de Barroso era perfeita, à exceção de seu cérebro, que de alguma forma foi afetado de maneira anormal. Na melhor descrição possível, Barroso demonstrava uma regressão mental, aparentemente irreversível. Com o tempo, ele passou a agir como uma criança. De acordo com o Dr. Magalhães, ele escutava normalmente, não reagia a toques ou beliscões, e apresentava convulsões a cada 10 minutos, estando assim num estado epilético irritativo, sem controle medicamentoso e se alimentando com mamadeiras. Ao fim da vida, em 1993, ele pronunciava apenas 3 palavras: mamãe, dá e medo. Esta última, ele sempre falava quando alguém batia uma fotografia com flash, evidenciando algum tipo de trauma com uma luz forte ou intensa. Luiz Barroso Fernandes faleceu em 1º de abril de 1993. Por ocasião de sua morte, em 1993, ele tinha pele suave, como a de um bebê. Além dos efeitos fisiológicos observados em Luiz Barroso Fernandes, surgiram outras confirmações diretas ou indiretas de seu testemunho. O burro que puxava a carroça na madrugada em que o caso ocorreu também apresentou-se debilitado após a ocorrência. Por alguns dias ficou sem comer, mas se recuperou após algum tempo. Conforme pesquisas realizadas pelo Centro de Pesquisa Ufológica de Fortaleza, Ceará, outras pessoas testemunharam a presença de um OVNI nos céus de Quixadá. A experiência mais significativa envolveu 2 pessoas, a estudante Francisca Rosete da Silva, 23 anos, e seu irmão, Antônio Leudo da Silva, de 12 anos. Ambos seguiam para a aula no Colégio Estadual de Quixadá. E pouco depois de terem saído de casa, observaram uma luz flutuante muito intensa no meio da mata. Da luz surgiu um raio que atingiu Francisca no rosto. Sentindo-se tonta, resolveram voltar para casa. Antônio ajudou a irmã, amparando-a pelo braço. Ao chegar na porta da casa, Francisca desmaiou, deixando atônitos seu pai e seu irmão.
Ela foi levada pelo pai, Antônio Fernandes da Silva, para o hospital, onde foi atendida pelo enfermeiro de plantão. Este constatou que Francisca estava com os olhos inchados e tinha vários hematomas pelo corpo, além de arranhões produzidos por plantas da região. Segundo o Dr. Laércio de Castro, então diretor do hospital, Francisca estava muito nervosa e com olhos entumecidos, como se estivessem sido afetados por forte calor. O irmão de Francisca, Antônio Leudo, não apresentava feridas ou hematomas. Entretanto, apresentava processo traumático, decorrente da experiência. Outro caso envolveu o radialista José Simval, locutor da rádio Monólitos, que observou um objeto redondo com luzes multicoloridas à sua volta, flutuando ao lado da pista de aterrissagem do campo de aviação de Quixadá. Já Gonçalo Costa e João Rosa de Almeida observaram um objeto semelhante entre as cidades de Quixadá e Jaburu. E aí então, você conheceu o caso Barroso, ocorrido lá no Ceará no ano de 1976. O que nos deixa estarrecidos é que, aparentemente, este caso não é o único. Existem pelo menos outros 5 casos lá na região e que têm a mesma característica, o mesmo tipo de efeito, o mesmo tipo de situação, e todos eles associados a uma experiência ufológica semelhante com o avistamento de uma nave e seres humanoides com aspecto diferente do padrão humano. Gostou desse vídeo? Aproveita então, deixa seu likezinho, curta, comente e compartilhe. Se você não é inscrito, já se torne inscrito aqui no canal, se torne um membro ativo, assim você ajuda a gente sempre a crescer e melhorando a qualidade e a produtividade aqui para vocês. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar vários links, você tem link para o artigo lá no Portal Fenômeno, você tem links para o podcast que o dia quiser, para o Projeto Contato, para o blog do Márcio Parucini, e também tem links para o nosso grupo no Telegram, tem nossa chave Pix, tem o nosso Apoia-se, assim você pode nos ajudar também de outras formas. Certo? Ficamos por aqui então, vejo vocês no nosso próximo vídeo. Continue com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou, gente, abraço para vocês. Tchau!